eu passei para vocês a atividade aqui do while, que eu pedi o seguinte, na primeira questão, cria um laço de repetição em Java usando o while, que imprime os números de 0 a 50 de forma sequencial. Professor, 2. Oi. você parou de apresentar? Eita, perdão. Vocês estão visualizando minha tela? Agora tá. Pronto, então eu pedi essa questão aqui para vocês, olha, que a entrega é hoje, tá? Cria um laço de repetição em Java usando o while que imprima os números de 0 a 50 de forma sequencial. E a segunda questão, cria um programa que soma todos os números existentes de 0 a 100, ou seja, 0 mais 1 mais 2 até o 100, usando o while também. Essa atividade, ela é semelhante à que eu tinha passado usando o for. E o objetivo disso é para que a gente possa fazer o que a gente chama de uma conversão lógica, tá? Então, a gente tem a mesma estrutura de dados, tem o for como estrutura de dados e o while como estrutura de dados, e a gente vai aplicar na mesma situação. A diferença é que, mesmo os dois chegando ao mesmo objetivo fim, a gente vai usar sintaxe diferente e lógica diferente. A gente usa o for para quando a gente já conhece exatamente quantas voltas, digamos assim, ou quantas iterações nós vamos fazer. E o while, geralmente a gente usa o while para quando a gente não sabe a quantidade de iterações. Então, a gente vai executar o nosso código indefinidamente até que determinada ação aconteça. Tá? Então, a nossa sintaxe básica do while, tá, é essa. Ó. A gente usa o while, uma condição que verifica se é verdadeiro ou falso. Enquanto essa condição for verdadeira, ele executa o bloco de comandos que tiver aqui dentro. Então, ele vai executar, quando terminar, ele volta para cá, verifica se essa condição é verdadeira ou falsa, executa de novo e assim por diante, até que essa condição seja falsa. E aí, a nossa primeira questão, ela pede o seguinte, ó, a primeira questão, diz que imprima os valores de 0 a 50 na tela. Tá? Gente, se eu quero imprimir os valores de 0 a 50 na tela, passos eu vou precisar? Ou seja, quantas iterações eu vou precisar dar aqui na tela para imprimir os valores? 0, 1, 2, 3, até o 50. Pessoal? Eu não faço ideia, mas deve ser 50. Tá. Alguém discorda que é 50? Eu vou afirmar a vocês que é 51. Por quê? Porque eu vou começar no 0. Então, eu vou imprimir o 0, o 1, o 2, até o 50. Isso implica dizer que a minha condição é, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada de laços, que ela começa no 0. E eu quero executar o meu bloco de comando, que é imprimir o valor que laços guarda, tá? Eu vou pôr aqui, ó, system out println e vou pedir para imprimir laços, tá? E eu quero imprimir esses laços até que ele seja menor ou igual a 50. Ou seja, a primeira vez que ele entrar aqui, a primeira vez que ele for verificar, ele vai perguntar qual o valor de laços? Laços é 0. É menor ou igual a 50? É. Então, ele vai entrar aqui e vai imprimir 0. Aí, a segunda vez que ele entrar aqui, eu quero que ele imprima agora 1, depois 2, depois 3, e assim por diante. Ou seja, fazer essa situação até ele chegar no 50. Então, para isso, depois que eu imprimir o 0, eu tenho que acrescentar mais um em laços. Então, eu posso fazer isso daqui. Laços é igual ao valor que ele tinha anteriormente, mais 1. Por quê? Porque se eu não fizer isso, laços sempre vai ser 0. Então, ele vai entrar em um loop infinito e não vai conseguir terminar essa execução. Tá certo? Então, eu preciso incrementar mais um enlaço toda vez que ele imprimir. Então, ele começou com 0, 0 é menor que 50, imprimiu 0, somou 0 mais 1, volta para cá. 1 é menor ou igual a 50? É. Então, imprime 1, soma mais 1, 2, volta para cá. 2 é menor ou igual a 50, e assim por diante, ele vai passando número por número, até que
ele seja igual a 50. Então, perceba que eu coloquei menor ou igual. Se eu colocasse só menor, ele iria imprimir até o 49. Mas a questão pede que imprima até o 50, tá certo? Incluindo o 50 na tela. Então, eu preciso colocar o igual. Esse laços aqui, ó, que eu coloquei mais um, eu posso também colocar ele assim, ó, que é a parte do incremento. Então, isso daqui a gente viu lá dentro dos operadores, tem na apostila também, é a questão de incrementar um valor a laços, tá certo? Então, é incrementar mais um. Então, eu vou imprimir, vou tirar aqui o LN, para ele não pular uma linha e imprimir um do lado do outro. Então, 0, 1, papapá, para melhorar a visualização, vou colocar um espaçozinho aqui, ó. Vai imprimir o 0, 1, isso, até o 50. Então, ele aqui teve 50 interações, mas essa do 0, 51. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou em dúvida? Tudo bem, pessoal? Alguém ficou em dúvida? Tudo Não. certo. Então, eu vou passar para a segunda questão. A segunda questão, ela pede que a gente faça algo semelhante. Agora, que a gente some os valores de 0 a 100, usando o while. Então, a primeira coisa que eu preciso é fazer a minha iteração, somar os valores de 0 a 100. A gente diz que isso daqui é uma progressão aritmética, tá? Uma PA, que a gente vai somando os valores um por um. Então, ó, eu quero executar até que ele seja menor ou igual a 100. Então, só fazendo isso daqui, eu vou dizer agora que ele é laços 2, só para diferenciar a minha variável. Tá? Laços 2, laços 2. E vou executar. Ó, eu vou imprimir aqui esse até 50 e depois vou começar o outro de 0 até 100. Então, agora aqui eu vou dar, enquanto aqui eu dei 51 interações, aqui eu tive também 101 interações por conta do 0. Beleza, mas sendo que o que a questão quer não é que eu imprima os valores. A questão quer que eu some os valores. Ou seja, que eu some 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, e assim por diante, até mais 100. Tá? Então, como eu vou precisar somar esses valores, eu preciso guardar esse valor, essa soma em algum canto. Então, eu venho aqui e vou criar, ó, soma, uma variável soma, que é inteiro, e estou dizendo que soma é igual a 0. Então, a primeira vez que eu entrar aqui dentro, o que é que eu quero fazer? Eu quero que minha variável soma pegue o valor que ela guardou, mais o valor atual de laços 2. Então, a primeira vez que ele entrar aqui, soma é 0. E laços, 0. Então, 0 mais 0, 0. A segunda vez, soma é 0 e laços é 1. Então, 0 mais 1, 1. A terceira vez, laços é 2. Então, 1 mais 2, 3. Depois, laços é 3, 3 mais 3, 6. Depois, 6 mais 4, 10, mais 5, 15, 21, 28 e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de laços, mas vou pôr aqui o soma para imprimir na tela para a gente acompanhar essa execução, tá? E vou pedir aqui no final de tudo para que ele imprima o valor da soma. Então, o valor da soma e vou pôr aqui, ó, para que ele imprima, para que a gente saiba o valor após a execução. Olha só o que vai acontecer agora, gente. Deixa eu só botar aqui o LN, senão a gente vai confundir aqui na hora de visualizar os códigos, ó. Então, ó, a primeira vez que eu entrei, meu laços 2 era 0, porque ele ficou aqui em cima. Aí, e soma era 0. A segunda vez que eu entrei, meus laços 2 era 1 e soma era 0. Então, 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. E assim por diante, até o valor de 100. Então, a gente chega aqui no final e a gente vê que a soma dessa progressão aritmética de 0 a 100 é 5.050. Então, essas foram as duas questões que eu passei para vocês. Elas são equivalências lógicas do for, do que vocês já tinham feito antes e que eu tinha gravado o vídeo. É isso, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é isso.
tá? Eu peço que vocês façam a atividade, tentem implementar com a lógica de vocês, se tiver uma forma, tem formas diferentes de pensar e fazer isso daí, que é aí que vocês façam a atividade e aproveitem esse tempinho que a gente tem agora da aula para fazer isso. Tudo bem, eu vou parar. Se vocês têm alguma dúvida, caso não, eu vou parar aqui de gravar para poder o vídeo ficar mais curto para quem for nos assistir depois, já que nem todos estão participando nesse exato momento. Tudo bem? Deu para entender? Deu. Show. Então, vou interromper aqui a gravação.